O que é o Pentágono? O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, localizado no condado de Arlington, Virgínia, perto de Washington. Este edifício é um dos maiores do mundo em termos de área de escritório, com aproximadamente 600 mil metros quadrados de espaço. Serve como a sede administrativa do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que inclui o Exército, a Marinha, a Força Aérea, o Corpo de Fuzileiros Navais e outras agências de defesa. É o local de trabalho de aproximadamente 23 mil funcionários militares e civis, além de cerca de 3 mil funcionários de apoio. Caro ouvinte, por um tempo, resisti em abordar este assunto, consciente de que adentrar nessas esferas é como cair em um labirinto, onde a linha entre a investigação séria e o terreno das teorias conspiratórias se torna tênue. Por dias, evitei deliberadamente ponderar sobre o tema, temendo ser arrastado para um mundo de paranoia, onde a linha entre a realidade e a ficção se torna difusa. No entanto, após uma investigação meticulosa, confirmei os fatos em fontes confiáveis. Contudo, reconheço que a interpretação desses fatos e as conclusões que deles extraímos são cruciais. Se em algum momento soar como um conspiracionista, peço desculpas sinceras. Me comprometo a distinguir entre fatos e opiniões, e garantir que qualquer inferência seja claramente comunicada após a apresentação dos dados verificados. A relação entre o Pentágono e a indústria do entretenimento é uma intricada rede de influência e cooperação que remonta a décadas. Por um lado, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos enxerga na indústria do entretenimento uma oportunidade de promover seus interesses e ampliar seu alcance, enquanto, por outro lado, os produtores de filmes, programas de TV e videogames podem se beneficiar do acesso a recursos e tecnologia militar de ponta. Uma das maneiras mais evidentes dessa interação é através do financiamento. O Pentágono muitas vezes oferece apoio financeiro para produções que retratam as Forças Armadas de maneira positiva. Em troca desse suporte, o Departamento de Defesa costuma exigir o direito de revisar roteiros e influenciar o conteúdo final, moldando assim a narrativa de acordo com seus interesses estratégicos. Além do financiamento, o Pentágono também concede à indústria do entretenimento acesso privilegiado a locais, equipamentos e pessoal militar. A indústria argumenta que essa colaboração permite que cineastas e desenvolvedores de jogos criem obras mais realistas, utilizando cenários autênticos e tecnologia de ponta ainda não liberadas para o público, o que contribui para a imersão do telespectador e a credibilidade das produções. Outra forma de influência é a oferta de histórias e personagens baseados em eventos e pessoas reais da vida militar. Essa contribuição do Pentágono adiciona uma camada de autenticidade às produções, fornecendo aos espectadores uma visão mais próxima das operações militares. No entanto, essa relação não está isenta de críticas. Muitos argumentam que os filmes, programas de TV e videogames financiados pelo Pentágono acabam servindo como veículos de propaganda, promovendo uma visão militarizada do mundo e glorificando a guerra. Além disso, há preocupações sobre a falta de realismo em algumas produções, que tendem a glamourizar o combate e minimizar seus horrores, não refletindo verdadeiramente a complexidade e as consequências dos conflitos armados. Alguns críticos também expressam preocupações sobre a influência indevida do Pentágono na indústria do entretenimento, alegando que o Departamento de Defesa pode usar seu poder para censurar conteúdo e promover sua própria agenda, distorcendo assim a percepção pública sobre questões militares e políticas internacionais. Esses exemplos evidenciam a extensão da influência do Pentágono na criação de narrativas na indústria do entretenimento, destacando a presença marcante do aparato militar nas representações culturais populares. Esta lista não é exaustiva e inclui apenas alguns exemplos notáveis. Como prometido, encerro aqui a exposição dos fatos e adentro na análise baseada em opinião. Se preferir interromper o vídeo neste ponto, compreendo completamente e, aliás, até recomendo. Como mencionei anteriormente, este é um caminho que requer cautela, pois, sem ela, corremos o risco de acabar usando o famoso chapéu de alumínio. Uma das críticas mais contundentes é a maneira como essa relação pode ser vista como uma tentativa deliberada de controlar narrativas e manipular a percepção pública. É uma forma de usar Hollywood em sua totalidade, de maneira mais assertiva, como uma máquina de propaganda.
Ao financiar e influenciar filmes, programas de TV e videogames, o Pentágono exerce uma influência significativa sobre a forma como as questões, que vão desde temas superficiais até militares, são retratadas para o público em geral. Esta influência, muitas vezes sutil, pode moldar as percepções do espectador sobre assuntos globais. Tomemos, por exemplo, as questões militares. Quem não aprecia um bom filme de ação sobre guerra? Eu sei que eu aprecio a grande maioria disponível hoje em dia. Mas, se tomarmos esses filmes como ponto de foco, essa manipulação de narrativas pode distorcer a compreensão pública dos complexos dilemas éticos e políticos envolvidos em conflitos armados, bem como ocultar os custos humanos e sociais associados à guerra. Ao glorificar as ações militares e apresentá-las de forma simplificada e heroica, as produções financiadas pelo Pentágono podem criar uma visão distorcida da realidade, obscurecendo as nuances e as consequências reais das políticas e ações militares. Essa manipulação da cultura popular pelo Pentágono não é apenas preocupante do ponto de vista ético, mas também representa um perigo significativo para a democracia e a sociedade em geral. Ao moldar as percepções e opiniões públicas através do entretenimento, o Pentágono exerce uma forma de poder que pode ser tão eficaz e influente quanto o poder militar tradicional. Isso levanta questões sobre a responsabilidade do governo e das instituições militares na formação da opinião pública e na preservação da integridade do discurso democrático. Assim, não é como se eles estivessem apenas fornecendo dinheiro ou equipamento. Caso você aceite o envolvimento do Pentágono, eles fornecerão tudo isso, contanto que o roteiro final seja aquele que eles aprovarem, com as mudanças e narrativas deles. Isso não te deixa nem um pouco preocupado? Eu sempre soube que filmes e séries, em alguns casos, não passavam de uma propaganda muito bem escrita, mas assim, isso já é demais. A questão aqui não é apenas o suporte logístico ou financeiro, é o controle criativo que vem atrelado a essa parceria. Ao aceitar o envolvimento do Pentágono, os cineastas estão essencialmente cedendo parte de sua liberdade criativa. Isso resulta em produções que, em vez de explorar a complexidade e os dilemas inerentes a temas militares e de defesa, acabam pintando um retrato monolítico e favorável às Forças Armadas. Essa prática levanta questões sérias sobre a autenticidade e a integridade das narrativas que chegam ao público. Outra crítica que desenvolvi e uma das mais agudas à influência do Pentágono na indústria do entretenimento é a sua tendência de evitar qualquer representação que possa pintar os Estados Unidos ou suas políticas como vilão em uma história. Como, por exemplo, no filme Ponte dos Espiões, estrelado por Tom Hanks em 2015, que retrata um cenário da Guerra Fria onde ambos os lados capturaram espiões em seu território nacional, mas somente a União Soviética maltrata e tortura, enquanto os Estados Unidos são amigáveis e gentis ao longo de toda a história. E olha, isso é só um exemplo que nem precisei pensar muito para lembrar. Essa interferência deliberada na narrativa pode distorcer a percepção pública da história e impedir uma análise crítica dos próprios atos e políticas do país, além, obviamente, de perpetuar o sentimento de Ocidente versus Oriente como inimigos. Ao controlar roteiros e conteúdo, o Pentágono muitas vezes pressiona por uma representação unidimensional das operações dos Estados Unidos, retratando-as como justificadas, moralmente corretas e heroicas, independentemente do contexto histórico ou das consequências reais. Isso cria uma imagem simplista e idealizada das ações militares dos Estados Unidos, reforçando uma narrativa de excepcionalismo e infalibilidade. Isso sem mencionar as possíveis interferências adicionais, mudanças ou proibições que podem ter sido impostas pelo Pentágono. Se eu decidisse explorar mais profundamente, provavelmente encontraria ainda mais narrativas que reforçariam esse pensamento. Essa manipulação da narrativa não apenas distorce a verdade histórica, mas também impede uma compreensão completa das complexidades destes temas globais. Ao evitar representações que possam questionar ou criticar as políticas e ações dos Estados Unidos, o Pentágono perpetua uma visão unilateral e propagandística da história, minando assim a capacidade do público de aprender com os erros do passado e de exigir prestação de contas por parte do governo. Essa tentativa de controlar a narrativa para evitar a autocrítica é profundamente problemática, pois impede o debate público honesto e a reflexão crítica sobre as políticas e ações do país. Além disso,
perpetua um sentimento de ódio e divisão que prevalece no mundo atualmente. Além disso, ao suprimir representações que possam questionar ou criticar as políticas dos Estados Unidos, o Pentágono perpetua uma cultura de conformidade e silenciamento, onde a dissidência é desencorajada e a diversidade de opiniões é suprimida em nome da conformidade ideológica. Isso mina os valores democráticos de liberdade de expressão e pluralismo, tornando mais difícil para os cidadãos exercerem seu papel de supervisão e controle sobre o governo. Isso demonstra o quanto os Estados Unidos estão dispostos a intervir sempre a favor de seus próprios interesses, muitas vezes em detrimento de democracias ou organizações mundiais. Embora eu não apoie teorias da conspiração, a existência de um departamento no Pentágono dedicado a trabalhar com Hollywood não pode ser ignorada. Este fato, público, reforça a necessidade de um debate crítico sobre a independência das produções culturais e os limites da influência governamental. Em um ambiente onde a linha entre realidade e ficção já é tênue, é essencial garantir que as narrativas que consumimos sejam produzidas de maneira independente e transparente, sem a mão pesada do Estado guiando a caneta do roteirista. Enfim, ir além disso exigiria entrar em uma zona que eu ainda não estou disposto a explorar. Isso me criaria mais dúvidas que eu sei que jamais teria a opção de responder, e isso me é incômodo. Por isso, terminamos aqui. Acredito que consegui passar a ideia básica, e somente após isso, formular minha opinião, ainda que superficialmente. Mas, como disse, fiz isso por escolha. Caso você queira ir além, sinta-se livre para pesquisar. Mas lembre-se de fazer isso com cautela e sempre confirmar seus fatos. É essencial que qualquer investigação sobre este tema seja conduzida com responsabilidade e rigor, evitando cair em especulações infundadas ou teorias da conspiração. A busca pela verdade é importante, mas deve ser feita de maneira crítica e fundamentada. Obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para acompanhar nossos conteúdos semanais. Os vídeos estão organizados em playlists para facilitar sua navegação pelos temas que mais interessam a você. Confira também nossas redes sociais e considere se tornar um assinante para apoiar o canal. Até o próximo vídeo.